tenhamos uma vida completa, uma vida em abundância. Tudo isso faz parte dessa série, essa série de mensagens fortalecidas para conquistar. Esse tema nós vamos estar trabalhando ainda essa semana até o final desse mês. Vamos encerrar, então, na sexta-feira com a live. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, a gente vai pensar aqui rapidamente em uma porção da palavra de Deus, e o Senhor já havia ministrado algo ao meu coração, mas quando eu sentei para transcrever, né, gosto muito de escrever tudo que eu vou falar, o Senhor fez uma mudança e eu fiquei pensando, a gente vai acabar esse mês, eu não vou ter oportunidade de ministrar a outra palavra que eu tinha preparado. Então, depois eu vejo se eu faço um vídeo ou se a gente marca um outro encontro, mas hoje nós vamos mudei um pouco o que Deus já tinha falado comigo, que eu compartilhei um pouquinho só com a liderança no nosso encontro de planejamento. Bom, fortalecidas para conquistar. Eu gosto muito de começar entendendo o significado das palavras, para que você possa, para que eu possa, você possa entender o que realmente nós pensamos enquanto liderança de ministério, qual o objetivo que tínhamos para que fosse alcançado na vida de todas nós. Então, para começar, dentro desse tema, né, fortalecidas para conquistar, a palavra força. A palavra força, ela quer dizer o que altera ou provoca um movimento sobre um corpo, cessando o seu estado de repouso. Então, eu estou ali repousada, paradinha, e vem uma força diante, né, em mim ou sobre mim e me impulsiona, me desloca do lugar, né? O que ocasiona um movimento ou faz alguma coisa se mover, um impulso. Então, nós estamos sendo fortalecidas, nós estamos recebendo força, estamos recebendo impulsos, estamos recebendo impulso para mover, para sair do lugar. E estamos sendo fortalecidas para conquistar. E o que quer dizer conquista? Conquista é uma vitória, alcançar um objetivo. Então, para começar, em qualquer área da nossa vida, eu só vou conquistar e alcançar o objetivo se eu me deslocar. Se houver um movimento, se eu sair do meu local de estagnação, se eu sair de onde eu estou e fizer um movimento em direção ao que eu quero alcançar, em direção à minha conquista. E nós não fomos feitos, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nós vemos aí as mulheres em especial, que quando nós começamos a nos movimentar, nós alcançamos objetivos na nossa saúde. Alcançamos uma saúde melhor, né? Conseguimos diminuir aí alguns quilinhos, conseguimos através do movimento. Então, para qualquer conquista, independente se for na minha saúde, né, na área profissional, eu preciso me movimentar. Nós ouvimos e temos essa frase que sempre é lembrada. Se queremos viver algo novo, precisamos ter um comportamento diferenciado, fazer algo novo. Então, eu e você, se queremos viver algo novo, ter novas conquistas, eu preciso ter um movimento novo. Eu preciso receber, então, a força. E de onde eu recebo essa força? A palavra de Deus em Atos 1:8 diz que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Aí prossegue o versículo. A palavra de Deus nos afirma que nós receberíamos o poder a partir do momento da descida do Espírito Santo, e ele desceu. Então, todas nós que aceitamos a Cristo um dia, que abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida para o controle do Senhor, nós recebemos esse poder. Nós já recebemos essa força. Nós já fomos fortalecidas pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nenhuma de nós aqui pode declarar, eu não tenho essa força, eu não sou fortalecida. Não, você um dia entregou a sua vida para Jesus,
você recebeu o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo de Deus está em você. Então, nós somos movidas, somos fortalecidas para conquistar. Como você se imagina quando ouve a palavra força? Como a gente se imagina quando a gente ouve a palavra força? Talvez você ouça a palavra força, você lembra logo aí de uma armadura. Quando eu comecei a ser ministrada por Deus através dessa palavra, eu fui muito remetida à palavra de Deus em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Então, talvez você ouça a palavra força, você lembre aí de um exército, lembre de mulheres aí camufladas, né, militares, ou talvez você pense aí numa luta de MMA, disputa de força. Eu não sei o que vem na sua mente quando você ouve a palavra força. Mas, na realidade, a maioria de nós aqui, ser forte, para todas nós, eu creio, a força real da nossa vida, que nós precisamos, é a força para o nosso dia a dia. É para as batalhas que nós temos no dia a dia. Na verdade, no lugar daquelas mulheres vestidas de militar, você vai pensar agora, vai imaginar agora você lá lavando a sua louça, aquela pilha de louça. Precisa de força para isso, né? Precisa de força para você entrar num embate com seu filho ou com sua filha que fica ali em cima de você querendo a mesma coisa o tempo todo. Você precisa ser firme, precisa de força. Então, nós precisamos de força para fazer comida. Hoje eu estava ouvindo sobre isso, já estamos voltando ao normal, mas eu estava lembrando que no início lá da quarentena, as nossas famílias, elas comeram muito mais além da conta, né? Eu lembro que a gente fez compras muito maiores. E quem aqui ia para a cozinha? A maioria aqui são as mulheres. Quem? Meninas, se você tem na sua casa um esposo, um irmão, alguém que vai para a cozinha, glorifica de pé. Porque toda hora eles querem comer. Não é não? Toda hora eles querem comer. E se você não tem outra pessoa que saiba fazer? Ou, por exemplo, eu não tenho quem saiba fazer, né? O Alex, ele me ajuda em tudo, mas ele não é bom para cozinhar. E assim, eu gosto de fazer coisas diferentes, então também tem isso. Às vezes você quer comer coisas diferentes, é você que tem que ir para a luta, precisa de força para isso. Então nós precisamos ser fortalecidas nessas nossas batalhas diárias. São essas batalhas diárias que nós precisamos ser fortalecidas. E talvez você ache que não tenha nada para conquistar, porque quando você ouve falar em conquista, você pensa em ganhar mais dinheiro, em comprar algo novo, ou um móvel ou um imóvel. E talvez você pense, não tenho nada para conquistar, eu não preciso mais de nada, ou então isso que eu quero conquistar está fora do meu alcance. A conquista ela não está voltada só a bens materiais. A conquista são objetivos que você tem. São objetivos que você tem na sua vida. As nossas conquistas e as vitórias almejadas são exatamente dentro dessas tarefas simples do nosso dia a dia. Então, se eu quando eu ouço a palavra conquista, se eu penso, não preciso de mais nada, não preciso conquistar nada, já tenho minha casa, já tenho meu emprego, eu já conquistei, na verdade, não são dessas vitórias que a gente está falando. A gente está falando das vitórias das batalhas diárias. Talvez a sua maior conquista é ver os seus filhos no caminho do Senhor, sendo obedientes. Talvez eles conheçam a Cristo, mas ainda não sejam obedientes o bastante, como você sonha, como eu sonho de toda mãe, né? A saúde da nossa família é uma conquista. Em tempos tão desafiadores, que nós intercedemos aí, tantas pessoas da igreja, intercedemos juntos por um momento de doença, a saúde da nossa família é uma conquista. Você parar agora e pensar que talvez ninguém da sua casa tenha sido infectado pelo vírus,
Talvez você não tenha perdido nenhum ente querido, mas até tem, ou se perdeu, você conseguiu já ultrapassar esse momento, você conseguiu já estar vencendo esse luto diário. Isso é uma conquista. Um casamento restaurado é uma conquista. E talvez muito maior do que o seu bem material, porque é algo que é eterno, né? Um tempo de qualidade com Deus é uma conquista. Então, nós temos sido fortalecidas para essas conquistas, para as nossas conquistas diárias, conquistas que precisamos ter diariamente, conquistas que Deus quer que nós tenhamos. O Senhor, Ele quer tudo de bom para nós, inclusive os bens materiais, mas Ele quer que nós sejamos mulheres vitoriosas e que alcancemos as conquistas do que Ele já alcançou para nós. Então, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho aí, e depois a gente vai botar lá no nosso grupo e também lá nos stories. Eu queria que vocês compartilhassem. Nesse tempo de isolamento, desde o início do ano, mesmo quem não está mais em isolamento, mas nesse tempo você foi fortalecida e conquistou o quê? Eu lembro que nós já fizemos até um memorial aqui. Então, o que vem na sua memória agora que você foi fortalecida para conquistar? Talvez você tenha conquistado um tempo melhor em família. Dentro de todo esse tempo, você observou que o seu tempo em família era pouco, que você não conseguia dar a atenção necessária e você conquistou isso. Talvez você tenha conquistado ser uma masterchef, né? Experimentado novas receitas, ter se descoberto na cozinha. Eu não sei, talvez tenha sido isso. Talvez você tenha colocado um sonho em prática. Quantas mulheres começaram seu negócio agora no tempo de isolamento social? Se reinventaram. Então, foi fortalecida para isso, para essa conquista. Talvez você tenha sido fortalecida e conquistou um perdão. Tanto liberou o perdão para alguém, quanto foi perdoado. Esse tempo nos trouxe também muitos momentos de reflexão, tempo que você se afastou de pessoas queridas. Talvez você tenha pensado, eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão. Eu não sei se eu vou ver essa pessoa novamente. Eu lembro que logo no início, em alguns momentos, me abateu esse pensamento. Eu olhava aqui pela janela, sem movimento nenhum na rua, e eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou ver meu pai ainda? Será que eu vou ver meu irmão? Então, assim, bateu esse medo, né? essa dúvida. E naquele momento você foi impulsionada, não, eu preciso ligar, eu preciso acertar as contas, eu preciso fazer reparação. Então, talvez a sua conquista tenha sido essa. A sua conquista talvez tenha sido ser mais paciente dentro da sua casa, em meio a todos os dias, tendo que fazer as mesmas coisas. Você tenha conquistado, tenha sido fortalecida e conquistou ser uma mulher mais paciente. Você talvez tenha conseguido conquistar o seu silêncio. Você observou e conquistou ali que quando você ficava em silêncio, você saía vitoriosa. Então, você exercitou isso, você foi fortalecido e você conquistou o seu silêncio, a saúde. Quantas coisas talvez você tenha conquistado? Então, se você está aí, estou vendo que tem algumas mulheres anotando, depois você anota essa pergunta. O que você foi, o que eu fui fortalecida e conquistei nesse tempo, que nós vamos compartilhar na nossa rede social, ok? Vamos lá. Saibam que talvez você tenha sido, eu e você, tenhamos sido enfraquecidas para não conquistar por uma coisinha, botei até anotadinha aqui no meu caderno, né? Por uma coisinha chamada inconstância. Talvez nós não consigamos ainda não tenhamos conseguido conquistar pela inconstância. E eu quero que você grave, porque a inconstância, ela é a característica de quem tem tendência de mudar de ideia, de opinião, de atitude, mas não é aquela pessoa que muda de ideia porque pensava em alguma coisa, recebeu um conhecimento, recebeu um esclarecimento
e então mudou de ideia e mudou de atitude para melhor. Não, é que a inconstância é aquela pessoa, a característica daquela pessoa que não tem firmeza, não tem uma atitude, não tem uma opinião. Então, eu gosto de verde, mas aí alguém chegou para mim e falou que o rosa é mais bonito, então eu passei a gostar mais de rosa. Eu sempre gostei de, sei lá, frango frito, mas alguém me falou que frango frito não faz bem, então eu vou comer só frango cozido. Não tem uma opinião. É uma pessoa inconstante nas suas atitudes, nas suas opiniões. Falta de perseverança. Nós já vimos que perseverança é aquela que persevera na esperança. Então, uma pessoa inconstante é uma pessoa que não tem nem esperança, não sabe perseverar. É uma pessoa que não tem firmeza. Talvez você não tenha conquistado ainda porque você tenha detectado a inconstância. A inconstância é um comportamento que está fora de nós. Não é algo que Deus não nos fez com inconstância. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é um Deus constante. É um Deus imutável. Ele não muda nas suas opiniões. Então, você não tem... A sua essência não é ser inconstante. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus inconstante. Ele é um Deus que não muda. É um Deus firme. Ele é imutável. Nós somos dotadas da essência de Deus. Nós somos dotadas da essência de Deus e não da inconstância. Dentro de nós existe um decreto de vitória, existe um decreto de gratidão, existe um decreto de constância. Quando Deus nos formou, Ele colocou toda a sua essência em nós. Então, nós não somos dotadas de inconstância. A presença do rei está em você e ele não é um Deus que está mudando. Então, eu e você, nós não podemos dizer, eu sou inconstante. Não, você não é inconstante, você não foi formada com inconstância, você está. É um comportamento seu e você precisa vencer isso. E eu digo a você que eu tenho vencido isso diariamente. Não é uma luta muito fácil, porque geralmente a pessoa inconstante, ela fica acomodada no seu lugar de inconstância e ali você se acomoda, as coisas estão bem para você daquele jeito. E você vai mudando de acordo com o que as pessoas vão falando. Então, a todo momento, nós precisamos lutar contra isso, para conquistar. Nós estamos sendo fortalecidas para conquistar. Em especial esse mês nós estamos trazendo palavras do céu, de conhecimento, de informação, para vencer a inconstância, para vencer, estamos sendo fortalecidas para vencer realmente. O que o Pai espera de nós, então? Espera que sejamos mulheres fortes. Nós já somos conquistadoras, e conquistadoras precisam ser fortes. Mulheres fortes, mulheres que não cedem, mulheres que resistem, que reagem, que permaneçam firmes, convictas da sua opinião. Então, você um dia abriu seu coração, a sua mente para Jesus, você disse sim para Jesus, você tem recebido força, você não tem que ficar inconstante nisso, você tem que permanecer. E eu só permaneço quando eu vou para a palavra, quando eu vou buscar no Senhor essa permanência, quando eu vou me alimentar. Dessa forma que eu permaneço. Para que sejamos fortes, precisamos ser também intencionais. Para sermos mulheres fortes, também precisamos ser mulheres intencionais. E essa palavra é uma palavra que nós temos aprendido assim, não só nesse tempo de isolamento social. A nossa igreja tem essa cultura de nos ensinar, o nosso pastor nos ensina que tudo devemos ser intencionais, em tudo. Então, para que nós sejamos fortes, nós precisamos ser intencionais nas nossas palavras. O que nós temos falado? Nós já conversamos sobre isso aqui. Qual a sua intenção quando você fala? Porque eu estou falando de uma boa intenção, mas às vezes a sua palavra ela é com uma má intenção. Então, você precisa ser intencional no que você fala. Intencional para abençoar, intencional para conquistar, intencional para vencer, para encorajar, impulsionar.
Então, as suas palavras, elas precisam ser intencionais nessa direção. Você precisa ser intencional nos seus pensamentos também. Do que você tem alimentado a sua mente? Porque está aqui na mente, ninguém está vendo o que eu estou pensando, então eu posso pensar o que eu quiser. Mas o Senhor vê todas as coisas. Então eu preciso ser intencional no que eu penso. Eu lembro muito de um dos nossos primeiros encontros, não tínhamos nem retiro ainda. Nós fizemos um encontro lá na igreja, que a Semeia, ela trouxe para a gente a questão do pensamento e do movimento. Tudo começa no nosso pensamento. Então, eu preciso ser intencional no que eu estou pensando para, então, pôr em prática, para movimentar. Eu preciso ser intencional na minha atenção, em que eu tenho focado a minha atenção. Num tempo, assim, em que muitas pessoas estão ficando mais nas redes sociais, em casa, com celular, trabalhando ou não, em que eu tenho focado a minha atenção? Eu preciso ser intencional. Nós precisamos ser intencionais com isso, porque o nosso lado humano de ser vai permitir com que o nosso tempo vá embora sem nenhuma atenção ao que eu estou ali focada a fazer. Eu vou me distrair rapidamente. Então, eu preciso ser intencional em que eu tenho focado a minha atenção. Eu tenho focado a minha atenção em comentários, em ministrações, em áudios, em leituras que vão alimentar a minha vida, que vão continuar fortalecendo para a minha conquista. Eu preciso também me policiar quanto a isso. Eu compartilhei semana passada, eu não sei se eu compartilhei com vocês já, que eu observei que eu estava assim, ficando muito desligada. Todas as vezes que eu pegava meu celular, por causa de entrar aquele monte de notificações, às vezes eu começava a estudar e vinha uma notificação do grupo da família. Eu já ficava preocupada de ser alguma coisa do meu pai, saía do estudo e ia lá ver. E eu comecei a observar que isso me tirava a atenção. Estava me fazendo ser inconstante naquilo que eu tinha que fazer. O que eu fiz? Fui lá, tirei todas as notificações, coloquei um tempo de limite no meu celular. Então, agora, a partir das 20 horas e 30 minutos, ou de 21 horas, eu não lembro muito bem, não posso mais acessar as redes sociais. A não ser que chegue, eu já até comentei com algumas pessoas que quiserem falar comigo, me ligue. Porque a partir desse momento, meu celular eu bloqueei para estar nas redes sociais. Porque isso estava tirando a minha atenção, estava tirando o meu foco. Então, eu preciso ser intencional também na minha atenção. E a palavra de Deus, ela vai nos dar alguns direcionamentos para isso. Então, eu quero que você abra comigo aí, Filipenses 4. Nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo, nos primeiros versículos. Eu quero compartilhar com você o que o Senhor ministrou ao meu coração, para que continuemos sendo mulheres fortes, características de mulheres que estão sendo fortalecidas, características de mulheres que conquistam. Então, vamos lá. Filipenses 4, nós vamos do 1 ao 9, ok? E aí, para a gente não tomar tempo, eu vou lendo conforme nós formos pontuando. Então, vamos lá. Mulheres fortes, nós somos aquelas que, lá no versículo 1, fala o seguinte: portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei dessa forma seguros no Senhor. Então, quero que você grife aí na sua Bíblia. Permanecer é continuar. Seguros no Senhor. Então, a mulher forte é aquela que permanece segura no Senhor. Permaneça segura no Senhor. E você só vai fazer isso, eu só vou conseguir isso, você só vai conseguir isso buscando o alimento na palavra do Senhor. Buscando diálogo, relacionamento com o Senhor. Nós costumamos fazer muito
a comparação do relacionamento com Deus com o relacionamento que eu tenho com meu esposo, com a minha família, com meus filhos. Eu só vou permanecer amando, cuidando, se eu tiver relacionamento com essas pessoas da minha família. Se eu tiver intimidade, se eu souber o que elas querem, eu preciso permanecer segura no Senhor. Então, se você está aí preocupada, buscando ter segurança em tantas coisas, agora nós estamos entrando na época das eleições, não é? Então, tantas promessas novamente, precisamos estar atentas, sim, mas a nossa segurança não está em quem vai ser eleito, está no Senhor. Então, permaneça. A mulher forte é aquela que permanece segura no Senhor. A mulher forte também é aquela que se alegra no Senhor. Verso 4 fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, não é só para você ficar alegre. A orientação aqui do apóstolo é que a gente se alegre, e ele reforça. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Alegrem-se no Senhor. Meninas, a pior coisa que tem é uma mulher carrancuda. Né? O homem também, mas eu estou falando aqui num grupo de mulheres. É tão ruim porque nós somos criadas para trazer a beleza para nossa casa, a leveza, a alegria. E às vezes nós estamos levantando e passando o dia dormindo com a cara fechada, sabe? Não buscando alegria em nada. E eu vou dizer para você, não adianta você botar vídeo de humor, não adianta você procurar, tendo muito agora, né, os programas antigos de humor, que são engraçados. Não é nisso que você vai ter a sua alegria, nem vai conseguir se permanecer alegre. É no Senhor. Como eu me alegro no Senhor? Lembrando dos feitos dele para mim. Então eu vou lembrar, a primeira coisa que eu vou acordar e me lembrar, eu estou acordada, eu abri meus olhos. Hoje eu ouvi um barulho, né? Então eu levantei muito rápido da cama e fui abrir a porta, que eu achei que fosse alguma coisa no quarto das crianças. Quando eu cheguei na porta do meu quarto, eu senti uma tonteira, assim, porque eu estou com um pouquinho, estou sentindo ai meu Deus, como eu posso dizer, assim, estou com uma leve labirintite. Então, quando eu levantei correndo e cheguei na porta do quarto, eu senti a tonteira. Aí eu parei um pouco, depois eu abri a porta, fui ver o que tinha acontecido. E depois eu pensei, Senhor, muito obrigada, né? Não foi nada, foi só o vento e tal. Então, eu tenho que acordar e trazer logo a minha memória. Senhor, muito obrigada, estou viva. Estou na minha casa, tenho uma família. Aquelas que estão indo para o trabalho, Senhor, obrigada porque eu tenho um trabalho, que tem muita gente hoje precisando. Senhor, muito obrigada porque eu vou trabalhar home office e às vezes eu vejo as pessoas reclamando, né? Nós vemos extremos demais. As pessoas reclamavam porque saíam, agora reclamam porque ficam o dia todo trabalhando em casa. Então, é desequilíbrio. Nós vamos chegar até lá, nessa parte do equilíbrio. Eu preciso trazer à memória o que me traz esperança para eu me alegrar no Senhor. Então, uma mulher forte é aquela que permanece segura no Senhor, se alegra no Senhor. Uma mulher forte é aquela que é equilibrada e testemunha sobre isso. Verso 5, ele vai falar: seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Então, cuidado. Cuidado com as suas palavras desequilibradas, cuidado com os seus pensamentos, porque o Senhor está perto. E aqui o verso termina falando do Senhor, mas o apóstolo ele traz para a gente essa indicação aqui, essa orientação. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos. Todas as pessoas que nos veem precisam testemunhar que nós somos mulheres equilibradas. Que nós não somos mulheres inconstantes, nós não somos aquelas mulheres insanas, nós já falamos sobre isso aqui também, que por tudo estão gritando, estão berrando, não sabem se controlar. Eu achei interessante, eu conversando outro dia com a Maria Helena, e a gente falando, né, de algumas situações que a gente vivencia.
em outros lugares. E eu achei interessante que ela falou assim, mãe, mas eu já observei que ela estava falando de alguns coleguinhas dela, e ela falou, mãe, eu já observei que eles não têm paciência, igual os pais deles também não têm paciência. Eu achei interessante ela observar isso. Por quê? Porque é algo que eu tenho exercido e me esforçado para exercer, porque não é fácil. Eu quero até falar para você, se a gente pedir paciência, você vai ter muita prova de paciência. Mas é importante, porque eu vi o quê? Que a minha filha está aprendendo o que é ser paciente. E ela está aprendendo fruto da paciência. E ela já pôde até detectar onde está o probleminha na casa de outro coleguinha, porque ela viu que lá não existe paciência. Então, nós precisamos ter equilíbrio e que o nosso equilíbrio seja conhecido por todos. O Senhor está perto. O Senhor está perto não só para nos julgar e para colocar a mão e falar, está sendo desequilibrada. Não, o Senhor está perto e nós podemos recorrer a Ele. Pedir essa paciência a Ele, pedir esse equilíbrio a Ele. Tudo que você precisa, lembra desse finalzinho desse versículo, o Senhor está perto. Ele está com você. Então, o que nós precisamos para ser mulheres fortes, nós temos, porque o Senhor está perto. As mulheres fortes são aquelas também que não andam ansiosas, mas sabem a quem devem direcionar as suas petições. O verso 6 fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Eu tenho tido assim, experiências muito edificantes e eu gostaria de encorajar você. Estuda a palavra de Deus, gente, lê e volta no versículo. A cada linha você vai ver que Deus ele quer falar algo com você. E quase eu pulei esse verso, porque eu pensei assim, eu vou falar para a mulher não ficar ansiosa? Como isso? As meninas vão ouvir, a mulher forte é aquela que não anda ansiosa. Aí pronto, já estão aí pensando, então já não sou forte. Porque em todos os momentos, se não em todos, mas em algum momento você tem uma ansiedade, você tem uma preocupação. Mas a palavra de Deus, ela diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, gente. Então, vamos colocar isso em prática. Perto está o Senhor, vamos lembrar disso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de você estar lá preocupada, buscando a solução em outras pessoas, as suas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, por oração e súplica e ações de graça. Então, quando você sentir que você está ficando ansiosa por alguma coisa, preocupada, não sabe o que vai acontecer, nós já vimos que a ansiedade é preocupação para o futuro. E aqui em casa eu trabalho muito isso, porque a minha filha ela é ansiosa nível hard. Eles já estavam aqui em casa querendo saber como vai ser o Natal. Gente, eu não sei como vai ser o Natal. Eu tô preocupada como vai ser agora, ou hoje. Como vai ser o Natal, eu não sei, mas eu tenho trazido para mim, de uma coisa eu tenho certeza, perto está o Senhor. E o que eu precisar, eu vou levar a Ele em oração, súplica e ações de graça. Então, não esqueça de agradecer. Já pede agradecendo. Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor vai prover. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar, então eu já quero te agradecer, porque qualquer coisa que o Senhor trouxer para mim é o que eu preciso, porque quem sabe do que eu preciso é Deus. Eu acho que eu sei, mas na verdade nós não sabemos. Nós vemos a nossa necessidade, mas o Senhor vê ali o que realmente eu preciso para suprir todas as minhas necessidades. E Ele vai vir ao meu socorro. Então, para que sejamos mulheres fortes, né? As mulheres fortes, voltando, são aquelas que permanecem seguras, se alegram, são equilibradas e testemunham, não andam ansiosas e são mulheres pacificadoras. Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão,
guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A paz de Deus que ultrapassa toda compreensão. Talvez você nem saiba por que você está conseguindo manter tanta paz, mas é porque é a paz de Deus que está em você. Então, a mulher forte é aquela pacificadora. A mulher forte não é aquela que ganha no braço, no grito. É aquela que traz paz. E uma paz que ninguém vai entender. E uma paz que a família não vai entender, porque era para a mãe estar irritada, que era para a mãe estar chateada. Mas a mãe lembrou que perto está o Senhor, que as petições devem ser levadas a Ele, e a mulher dessa casa lembrou que deve ter equilíbrio, que está sendo uma mulher que está testemunhando isso, que as pessoas estão vendo. Então, eu vou ser aquela pacificadora, aquela que vai exercer a paz que ultrapassa a compreensão. E interessante que esse versículo fala que essa paz, ela vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Jesus. Então, todos os seus sentimentos, eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Talvez seja um sentimento de ansiedade, talvez seja um sentimento de saudade, de dor, uma preocupação, mas a paz de Deus, ela vai guardar tudo que você está sentindo no Senhor. Ela vai levar isso para o Senhor. Então, nós precisamos, como mulheres fortes, sermos pacificadoras. As mulheres fortes, elas são seletivas até no que pensar. Esse verso 8, ele é demais. Verso 8, ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, meditai nestas coisas. Em algumas versões está aí nisso pensar, né? E tem o mesmo significado. Esse versículo ele começa falando finalmente. Então, esse finalmente aí, ele não está falando para você que é para terminar, não. Esse finalmente, vamos lembrar de 2 semanas atrás da nossa palavra lá no CR, que é agora que começa. Esse finalmente aqui, o apóstolo está falando que é daqui por diante. Você já recebeu esses ensinamentos? Então, daqui por diante, tudo que é verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma coisa boa, virtude, se há algum louvor, né, se há algo que eu posso espalhar, né, para outros, meditai nestas coisas. Nós precisamos fazer um checklist das coisas que nós pensamos, gente. Quando vem um pensamento aqui, eu coloquei aqui que as mulheres fortes, elas são seletivas até no que vai pensar. Veio o pensamento lá. Esse pensamento não é algo de respeito, não é nada de certo, não é? Eu boto lá. Não tem pureza, não tem amor nesse pensamento. Não é de boa fama, é fofoca, é coisa que eu acho que falaram, porque a vizinha falou para outra vizinha. Não é de boa fama. Não tem nada de bom nisso. Tira fora da sua mente. Faz o seguinte, nem deixa chegar perto de vocês. Eu não sei se aconteceu com vocês, assim, música ruim. Música ruim, quando você ouve música ruim, fica na tua mente o tempo todo. Fica voltando. A mesma coisa é pensamento ruim. Se você deixar ele entrar, ele fica voltando. Então, nem começa a pensar. Coloca um checklist. Eu não quero pensar nisso. Olha, vier falar comigo sobre alguma coisa para eu pensar, vamos ver. Outras pessoas podem saber disso? É de boa fama? Vai ser alguma coisa de respeito? Vai falar de amor? Porque eu preciso pensar nessas coisas. Eu sou uma mulher seletiva. As pessoas seletivas, elas escolhem as coisas. Elas têm essa condição. Então, as mulheres fortes, elas são seletivas. E a palavra de Deus diz que nós precisamos meditar nas coisas boas, né, que tem todo esse direcionamento. E para terminar, as mulheres fortes são obedientes. Verso 9. O que também compreendestes e acertastes e tendes ouvido e observastes em mim,
Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Precisamos praticar. Nós estamos sendo fortalecidas durante todo esse tempo. Mas, em especial, vou falar sobre esse mês que nós estamos trazendo palavras, informações, instruções. Eu preciso pôr em prática, gente. Eu preciso praticar o que eu tenho recebido tanto da palavra de Deus quanto de conhecimento e informação. Eu recebi nas últimas semanas informações sobre alimentação, sobre atividade física. Eu recebi informações como eu faço o autoexame, o que eu devo fazer. Gente, eu não posso admitir que alguma de nós que tenha recebido tudo isso fale que depois não sabia. O que está faltando para nós? Atitude. Colocar em prática. Não é? E a palavra de Deus da mesma forma. Tudo que eu recebi, nós tivemos o testemunho lindo da Suzy. Tudo que ela recebeu, foi colocando em prática, exercitou e venceu. Nós podemos conquistar também da mesma forma em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz, isso praticai. Fencing Master diz o seguinte, o conhecimento do que é bom, sem praticá-lo, frequentemente torna-se no que é mal. Então, se eu estou recebendo conhecimento de coisas boas e não vou praticar, e não vou colocar em prática, a frequência disso se tornar uma coisa má, ela é grande. Porque o que vai acontecer, gente? Cria em mim e em você, quando eu não boto em prática, um sentimento de raiva por quem está fazendo certo, um sentimento de inveja. E aí você começa a ver a outra pessoa, a outra mulher que está conquistando, você começa a colocar suposições na vida daquela mulher, né? Nas conquistas dela. Então, se você está recebendo coisas boas, coloque em prática. A palavra de Deus ela deve ser praticada. Nós devemos ser aqueles que praticam a palavra. Tiago 1, 22 e 23, a palavra de Deus diz o seguinte, Tiago 1, livro de Tiago 1, verso 22 e 23. Sejais, pois, praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não põe em prática, é semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto natural. Vou continuar aqui no 24. E depois de se olhar, sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele ou aquela que observa atentamente a lei perfeita, que conduz à liberdade, persevera na sua prática, não sendo uma ouvinte esquecida, não sendo aquela mulher desatenta, mas praticante, será muito feliz naquilo que fizer. Então, nós, mulheres fortes, nós precisamos praticar tudo que nós temos recebido. Nós temos sido fortalecidas para conquistar e precisamos colocar em prática isso. Eu quero encerrar esse tempo com você. Eu vou ler a palavra de Deus lá em Efésios 6. Eu quero encerrar com essa leitura. Efésios 6, do 10 ao 18, mas eu vou ler na Bíblia a mensagem, ok? Na verdade, seria essa passagem da Bíblia que eu iria compartilhar com vocês, mas o Senhor me direcionou para outra palavra, mas eu quero terminar com essa palavra. Então, marca aí, mas eu quero que você esteja atenta à tradução que eu vou ler para você, tá bom? Então, vamos lá, Efésios 6, do 10 ao 18. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparadas. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha
vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Orem mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Então, a palavra de Deus aí nessa versão mensagem, ela é linda. Depois eu convido a você que leia aí na sua versão e permita que Deus ministre ao seu coração do que mais você precisa para ser uma mulher forte. Nós vimos no início que a força, ela é algo que nos impulsiona. E todas nós já temos a força, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós já estamos sendo impulsionadas. Mas para que nós estamos sendo impulsionadas? Para as conquistas que o Senhor já colocou à nossa disposição. Nós precisamos usar as armas certas. Então, grava aí, eu vou deixar para vocês o seguinte. Deus é forte e quer que suas filhas sejam fortes. Suas armas são supremas. Com essas armas em mãos, nada que o inimigo lance sobre você irá tirá-la da direção. Quais são as armas? A palavra de Deus, a oração, a verdade, a justiça. Você está em uma batalha espiritual entre a vida e a morte. Se você se preparar agora, não será pega desprevenida. Então, não vamos permitir que Satanás nos pegue desprevenidos. Nós temos sido fortalecidas para isso, para a conquista. Você não pode fazer isso com sua força humana. Deus está com você. Verdade, justiça, paz, fé e salvação devem ser vividas em prática. Não são palavras só que a gente conhece, nós devemos praticar. A palavra de Deus é uma arma indispensável e a oração não é opcional. Então, é essa palavra que eu quero deixar para a gente essa noite. São essas armas que têm ficado à nossa disposição. Palavra de Deus, oração, justiça, fé. Nós precisamos nos munir disso tudo e estamos sendo impulsionadas a conquistar. Conquistar em todas as áreas da nossa vida. Então, que eu e você sejamos realmente mulheres fortes, mulheres que conquistem nas nossas lutas diárias. É isso que Deus quer. Ele quer que a cada final de dia a gente já lembre, Senhor, obrigada, porque hoje eu conquistei aquele momento que meu filho me irritou, eu conquistei paciência, eu não gritei. Senhor, obrigada porque eu conquistei algo que eu não fazia, que era fazer lá uma comidinha diferente e minha família queria, eu conquistei. Senhor, obrigada porque aqui eu não sei se tem algumas mulheres, mas algumas já compartilharam comigo o testemunho. Eu conquistei o prazer de colocar a mesa para minha família. Essa semana eu estava lendo sobre a colocação da mesa. Não é sobre ter as coisas para colocar à mesa. É sobre o ato de você convidar a sua família para ali receberem juntos a Jesus à mesa. Então, tudo isso é uma conquista. Então, que nós possamos aí parar, pensar, lembrar das nossas conquistas, continuarmos fortes em Deus e conquistando, que é por isso que nós somos fortalecidos. Eu quero deixar para vocês também, antes de orar, uma indicação, esse presente precioso aqui que eu ganhei da Denise, ó. Algumas mulheres já têm, Mulheres com Espada. Esse livro, gente, é um livro maravilhoso. Então, você que está investindo aí nas suas leituras, ele nos ajuda, né, a estudarmos a palavra de Deus de uma forma muito clara para nós mulheres. E o outro livro, eu não estou com ele aqui, é Mais Forte que a Sua Luta. São 2 livros que eu estou lendo nesse tempo e são livros muito, muito esclarecedores enquanto a gente fala sobre luta contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra os nossos familiares, não é com pessoas que a gente luta. Toda a sua luta, toda a minha luta, ela é colocada por Satanás na nossa vida.
Então, são as potestades, né? São os principados e as potestades. E nós precisamos vencer e lutar com as armas certas. As armas que a palavra de Deus dispensa para a gente. Então, que sejamos essas mulheres fortalecidas para conquistar. Eu quero orar por você, por mim e por você. Vamos orar nesse momento. E desde já, eu quero já que você coloque-se diante do Senhor. Se você, nesse momento, achou que você não conquistou nada, isso é uma mentira de Satanás na sua vida. Não deixa isso. É um pensamento que não deve invadir sua mente. Você conquistou, sim. Primeira coisa que você conquistou foi o poder de Deus sobre você. Você entregou a sua vida a Ele, você recebeu o poder. A palavra de Deus não mente. Diz que nós receberíamos o poder. E o Espírito Santo já desceu, está sobre nós. Então você tem força para conquistar. Que você seja fortalecida diariamente, através da palavra, da oração. Como eu li aqui a última frase, oração não é uma opção. Hoje eu estou passando por um problema, vou orar. Hoje está tudo bem, não preciso orar. Não é assim, não é uma opção. A oração é sua conversa com o Senhor. É um momento em que você precisa se fortalecer ali, estar ouvindo o Senhor. A palavra de Deus também não é uma opção. É a hora que o Senhor vai te dar os direcionamentos, é o seu GPS. Então, nós precisamos estar atentas e receber a força. Se nós não tivermos outro encontro dentro desse tema, eu vou gravar um videozinho, ou então a gente, antes de começar a outra série, nós vamos fazer uma ministração com o Efésios 6. Eu quero que você já comece a pedir para o Senhor ministrar no seu coração sobre a armadura de Deus sobre você, tá? E aí você já vai lá recebendo do Senhor. Assim como eu recebo para compartilhar, você também recebe, porque eu não sou melhor do que vocês em nada. Então, da mesma forma que o Senhor fala comigo, Ele fala com você, cada uma nas suas especificidades. Você vai lá e coloca diante de Deus, abre a tua Bíblia, lê de novo, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui? E aí o Senhor vai trazendo, vai abrindo seus olhos. Nós vamos orar. Quero agradecer desde já a todas que estão aqui. Estou vendo que nós estamos aí com 41 mulheres e estamos juntas sendo fortalecidas. Sexta-feira, às 20 horas, temos a nossa última live. Não vou falar agora quem vai ser, mas nós vamos ter uma live muito, muito especial. Então, fique atenta aí nas nossas redes durante a semana, ok? Vamos orar? Paizinho, muito obrigada por esse tempo, por essa noite. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada porque a tua palavra salta aos nossos olhos e nosso coração, nos mostrando realmente como nós devemos viver, como nós devemos ser. E obrigada porque a tua palavra nos garante que nós já somos fortalecidas pelo teu Espírito. Então, nós não estamos aqui buscando força, não, Senhor. Nós não estamos aqui juntas num tempo de ministração, num tempo de celebração, porque a gente quer ter força. Não é isso, porque nós já somos fortalecidas pelo teu Espírito. Nós estamos juntas aqui compartilhando como conquistar da melhor maneira através da tua palavra. E eu coloco diante de ti a minha vida, a vida das minhas irmãs, que nós sejamos mulheres realmente conquistadoras diante da tua palavra, diante da oração, usando as armas certas, Pai, porque somos mulheres fortes e fortes no Senhor. Eu abençoo cada irmã aqui, as suas famílias, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de bênção, Senhor, uma semana de desafios vencidos, em nome de Jesus. Amém.